Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Você pode se sentar, fique da maneira que você esteja mais à vontade. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, o capítulo número 4, para meditarmos essa noite na palavra do Senhor. Capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. O versículo que vamos ler é o versículo do número 4 também. Está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava hoje, na parte da tarde, meditando em uma palavra para ser ministrada essa noite na igreja. Confesso aos irmãos que algumas coisas neste texto, nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, sempre me chamou a atenção. Em se falar de Novo Testamento, eu tenho uma alegria quando eu falo e tenho a oportunidade de falar das cartas que Paulo escreve, do ministério de Paulo. Porque cada carta você vê um tipo de pessoa diferente, ele lidando com situações diferentes, ele lidando com fatos que acontecem diferente. Mas a postura dele é a mesma. Paulo, nas suas cartas, ele começa a nos mostrar que, independente da situação que você esteja vivendo, você pode ser o mesmo. Você pode ter a mesma fé, a mesma alegria, a mesma segurança. Ele começa a falar em várias de suas cartas, e até mesmo escrevem sobre ele no livro de Atos. E o interessante é que em todos os momentos a atitude dele é a mesma. Ele pode estar dentro da prisão, ou pode estar na mesa com os irmãos, partindo o pão. É o mesmo Paulo. Ele pode estar num navio, numa embarcação que está próxima ao naufrágio, numa situação que para qualquer um é desesperador. A atitude do Paulo é a mesma. O barco está aí na pique e ele vai orar para a salvação. E o que me assusta não é a fé dele orar, é a intimidade que ele tinha com Deus, de maneira a ouvir de Deus a resposta. Porque quando oramos em meio ao problema, oramos com o intuito de Deus nos livrar do problema. E geralmente as respostas que Paulo ouvia de Deus não era: Paulo, eu vou te tirar do problema. A resposta que ele ouvia de Deus é o seguinte: Paulo, o navio vai naufragar.
você. Você e quem estiver com você não vai morrer, não. O navio pode naufragar, meu irmão. Mas se você tem certeza do Deus que você serve, descansa. Porque Ele guarda você. Ele livra você, se Ele quiser. Às vezes você pergunta por que eu passo por isso? Por que Deus não me livra? Ele podia livrar sim. Ele podia fazer com que o navio de Paulo não naufragasse. Como Ele fez com o barquinho dos discípulos. Acalmava a tempestade. Mas Ele falou, Paulo, esse navio tem que naufragar. Aí a gente se depara com uma carta que ele escreve para a igreja. Ele escreve essa carta para uma igreja que estava na cidade de Filipos. Era uma cidade mercântil, uma cidade um pouco diferente das outras no qual ele havia passado. Cada cidade tinha um problema, tinha algo diferente, e essa era um lugar comercial, um lugar de passagem. Era uma cidade que ficava na divisa. Estava no norte da Grécia, fazia fronteira com a Ásia, era um lugar mercântil. E Paulo vai ali naquela cidade e ele faz amigos lá. Paulo deixa uma igreja naquela cidade, mas não é uma igreja construída como um templo gigante, não. Ela começou dentro de uma casa, de alguém que ouviu a palavra do Evangelho, aceitou. E este alguém começou a chamar outros a se reunir para ouvir a dádiva, as maravilhas daquele e que acontece na vida daquele que escolhe servir a Jesus. Aqui a gente vê a realidade do que é Evangelho. Aqui vemos a realidade do que precisamos moldar na nossa vida para podermos dizer, eu sirvo a Cristo. E Paulo ele começa a traçar nos versos o qual lemos. Se você tiver um tempo na sua casa, leia a epístola que Paulo escreve aos Filipenses. Me chama a atenção que esse homem que está escrevendo, ele não estava na beira da praia tomando água de coco. Quando ele vira para aquele povo e diz, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Às vezes a gente fala, mas esse Paulo, após que ele estava na praia, ele estava com a vida um mar de rosas. Paulo fala para mim, me alegrar, porque ele não está vivendo o que eu vivo. Porque ele não nasceu na família que eu nasci. Porque a conta bancária dele não está igual a minha, no vermelho. Por isso que ele manda se alegrar. Como que eu vou me alegrar? Passando os problemas que eu estou passando, as adversidades que eu estou passando, enfermidades, problemas familiares. Paulo estava preso. Dentro da prisão, ele consegue escrever uma carta dizendo para aquelas pessoas, se alegre. E ele não fala se alegre só em momentos de paz, só quando sua vida está um mar de rosas, como foi ministrado pelo Levita hoje. Para Deus trazer uma alegria permanente. Porque a alegria de quem serve a Deus precisa ser permanente. Porque ele diz, se alegre sempre no Senhor. Para de focar nos seus problemas, nas adversidades. Foque no Senhor, que
você tem um Deus que pode a qualquer momento falar para essa tempestade aquieta. Aleluia. Pode a qualquer momento falar para o azeite que está lá na botija, acabando, se multiplica. Se olhar a minha situação, a sua, talvez você não vai ter motivo de se alegrar. Mas Paulo, ele está dizendo, tira os olhos aqui da terra, porque a partir do momento que você entrega a sua vida a ele, você deixa de ser um cidadão da terra e passa a ser um cidadão do céu. Ele diz, olha para o alto, se alegre no Senhor, você tem um Deus, você tem alguém que vela por você, então se alegre. Você tem motivo. Ele diz, se alegre, se regozije sempre no Senhor. Isso é característica de quem tem um Deus, de quem serve um Deus, de quem quer ir para algum lugar que foi prometido nas Escrituras, como ministrado agora pelo grupo de teatro. Se alegre, ele diz sempre. As pessoas ao seu redor precisam ver em você algo diferente. Porque juízes por aí, por aqui está cheio. Juízes com verdades próprias, com o eu acho. E eu julgo pelo que eu acho. Eu tomo atitudes pelo que eu acho. Eu separo as minhas panelinhas pelo que eu acho. E aqui está escrito que esse senso de igualdade, de justiça, apregoado pelo Evangelho, na sua vida, no seu relacionamento, na sua amizade, em meio aos seus problemas, precisa ser notório. Aleluia. As pessoas têm que olhar e dizer, fulano é justo. Ele age com justiça. Ele não ouve só um lado da história. Ele é igualitário. Equidade é isso. E Paulo vira para aquelas pessoas que estão ali e fala assim que a equidade que vocês têm, esse senso baseado na palavra, ele tem que ser notório. Isso é evangelho, irmãos. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo, ele estava ensinando para a igreja que estava ali. Nós nos reunimos, nas nossas orações somos como crianças. Pedimos ao Senhor tantas coisas. E muitas vezes não recebemos tudo o que pedimos. Nos frustramos. Ou muitas vezes estamos aqui reunidos, mas não acreditamos em nada disso. Estamos aqui porque os nossos pais nos acostumou, trazendo-nos para a igreja. Aí crescemos aqui, aprendemos essa verdade. Mas pastor, eu não vejo isso na realidade. Eu não vejo isso no comportamento das pessoas. Porque ser cristão de palavra é fácil. O cristianismo, na época de Jesus, já mudaram muito, irmãos. Mas desde a época de Jesus, eles eram conhecidos, não é porque falavam que eram cristãos, é porque tinham atitudes de cristãos. Hoje, para notar que somos cristãos, tem que ter um adesivo no carro. Eu tenho que carregar uma blusa, porque senão ninguém percebe. Eu tenho que fazer, porque tem o carnaval, eu tenho que fazer um carnaval gospel, um trio elétrico, para todo mundo entender que eu sou crente. Porque as nossas atitudes são igual a de qualquer outro. Está igual. Paulo está dizendo
dizendo o seguinte: esse evangelho precisa ser vivido. Ele precisa deixar de ser palavra falada e passar a ser uma palavra viva. Aleluia, Deus. Vivida no dia a dia, nos meus relacionamentos. Porque aí eu vou estar vivendo o evangelho, meu. Aí eu vou estar vivendo o evangelho de Cristo. Porque senão a gente vai fingir que é crente. A gente vai perder tempo em estar aqui na igreja reunindo, achando que está buscando a Deus porque vem na igreja domingo. Achando que vai para o céu porque eu estou dando dízimo e oferta. Eu não subi em cima desse altar para enganar você, não vai. Porque você precisa viver uma vida que vale a pena. Você precisa viver de maneira notória, mas notória pela sua justiça, notória pela sua igualdade, notória pelo seu comportamento cristão, notória. Aí o apóstolo Paulo, continuando a escrever essa carta amável aos seus irmãos que estão na cidade de Filipos, ele diz o seguinte, ainda no verso 5, que a vossa equidade seja notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele está dizendo: você é cristão, Deus, Ele é com você. Vira para essa pessoa do seu lado, me ajuda. Fala: Deus é com você. Fala: Deus está com você. Ele anda com você. Ele dorme com você. Ele acorda com você. Então, em nome de Jesus, que a sua equidade seja notória. Não envergonhe, porque Ele está com você e vê você fraudando os outros. Ele está com você e vê você falando mal dos outros. O pastor não está lá, mas Deus está. O irmãozinho lá do seu trabalho não está lá, mas Deus está. Sai daqui com essa consciência: Deus está perto, irmão. Quando você entra lá no banheiro da sua casa, Ele está do seu lado, escovando o dente. Deus, Ele é com você. Ele está com você. Está escrito que a sua equidade seja notória, que as pessoas vejam, porque quem está acompanhado com Cristo tem que ser diferente, pastor Marcelo. Quem está acompanhando você não é qualquer um, não. Ele diz: perto está o Senhor. Quando você tiver a oportunidade de ser injusto, meu irmão, lá na fila da padaria, quando aquela caixa te der aquele dinheiro passando, lembra que o Senhor está perto. Ele está perto. Justiça, igualdade. Ele diz aqui que a sua equidade seja notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele continua no verso 6, com essa consciência cristã, sabendo quem é esse Deus que você serve, sabendo o evangelho de quem você tem levado, quem é esse Deus que você tem buscado relacionamento com Ele. Se você souber o poder que Ele traz quando Ele está perto de você, Ele continua dizendo: não estejais ansiosos por coisa alguma. Amém. Glória a Deus. Quieto, inquieto, ansioso. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele disse através de Jesus: não
andeis ansiosos por quê? Com o que hás de comer amanhã. Está lá em Mateus. Olha as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, mas o Senhor de todas cuida. Ele diz: não estejais ansiosos, cuidadosos pelo que vocês vão comer amanhã, o que vocês vão vestir amanhã. Olha os lírios do campo. Eles nascem um dia, morrem em outro. Mas o texto diz que Jesus achava tão lindo aquilo, pastor, que ele usou a expressão que o Senhor usa. Ele diz em Salomão, com todo o ouro que tinha, se veste como os lírios do campo, porque o Senhor cuida deles. Paulo diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, meu irmão, rouba de você a fé. Ela faz você ter fé no medo. A ansiedade leva você a enfermidades, porque o seu metabolismo muda e você não consegue dormir. Aí você tem que ficar dependente de remédio. Que Deus é esse que você serve? Que você tem que ficar com a Bíblia na cabeceira de uma cama e o remédio para dormir na outra. Perto está o Senhor. Arranca do seu coração toda ansiedade, toda inquietude, tudo que tem roubado a sua paz, porque o Senhor está do teu lado. O Senhor é contigo. Creia que Ele deita naquela cama com você e a palavra dele se cumpre. Você vai dormir em paz. Perto está o Senhor. O texto fala antes. Não é na hora que você estiver ansioso, não. Porque Deus, Ele não ouve a oração do ansioso. Não adianta. Quando você fica ansioso, você não sabe orar, irmão. Você acha que as coisas têm que ser do seu jeito, aí Deus parece ser seu escravo. Senhor, eu quero agora, tem que ser assim, até tantas horas, eu determino, Para com isso. Você fala assim, nem com o seu empregado você fala desse jeito. Ele é seu amigo. Ele é mais do que o seu Deus. Faça Ele ter prazer em estar do seu lado. Se relacione com Ele de maneira que o texto diz antes da ansiedade. Que todas as suas petições, que tudo que você quer, tudo antes da ansiedade, que todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Fala para Ele: Senhor, está aqui. É isso aqui, Senhor, está nas suas mãos. Vou descansar em Ti. Eu vou confiar, porque eu sei que tem cuidado. Eu sei que o Senhor está perto. Eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. Eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eu te agrado. Eu sou uma boa companhia. Se você não for, muda seu jeito hoje, irmão. Faça o Senhor ter prazer em estar do seu lado. Ele precisa ter prazer em estar do seu lado. Eu provo isso na Bíblia. O povo de Israel estava indo embora do Egito. Mas o povo pecava tanto. O povo murmurava tanto. Aquele povo fazia tantas as coisas que Deus não agradava, que chegou uma hora, Deus chama Moisés, fala: Moisés, a minha paciência esgotou. Eu tenho uma promessa e a minha promessa vai cumprir. Eu vou levar esse povo para uma terra nova. Mas tem uma coisa, eu não vou andar com esse povo, não. Manda um anjo livra eles, mas eu não quero me relacionar com esse tipo de gente. Você gosta de relacionar com pessoas assim, que só sabe murmurar, gente negativa, que tudo tá ruim, que nunca vai conseguir nada? Você gosta, irmão? Eu não gosto. Eu saio de perto.
Que a Bíblia manda amar e não ficar convivendo com esse tipo de gente. É o tipo de gente que te desmotiva. Você chega para conversar e fala, cara, eu tenho um sonho, estou com um projeto novo, eu acho que vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou sair, parar de trabalhar para os outros, vou montar um próprio negócio. Aí o cara, faço não. Cara, eu fiz isso, quebrei e tal. Só sabe jogar as pessoas para baixo, gente negativa. Foge desse tipo de gente, irmão. Nem Deus aguenta. Está escrito aqui, ó. Não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes que todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ele diz alguns métodos: súplicas, orações, ação de graça. Chame Deus. Fala para Ele. Paulo está escrevendo aqui, está mostrando para aquele povo como tem que ser o caráter de alguém que se diz filho de Deus, que se diz cristão. Paulo está dizendo para o povo que estava reunido ali como igreja, não adianta apenas reunir como igreja. Aqui ele não está falando de culto, ele não fala aqui de canção, ele não fala aqui de palavra que está sendo pregada. Ele fala aqui de comportamento diário. Comportamento diário. Ele está falando da igreja lá fora, no seu dia a dia. Porque ele sabia que esse povo reunia. Esse povo cultuava, cantava, ministrava a palavra. Mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho tem que ser evangelho lá nos seus relacionamentos. Lá nos seus problemas, na sua casa. É lá que esse evangelho precisa verdadeiramente florescer. E você olhar e falar, vale a pena ser cristão. Vale a pena acreditar nesse Deus. Vale a pena acreditar e crer, porque Ele é verdadeiro. É lá fora, irmãos. Aqui Ele não está falando de culto. Ele está falando de comportamento cristão. Aí olha o que Ele diz aqui. Verso número 7. Se você ler tudo aqui, ele põe um ponto final aqui, pastor. Aí ele vai e diz o que vai acontecer com quem tiver esse comportamento cristão. Aí ele diz aqui: e a paz de Deus, pastor Marcelo, a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, Ele guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Só assim. Só assim. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso ter a minha equidade notória, o meu senso de justiça, de igualdade. Eu preciso largar a ansiedade para lá. Aí o texto aqui está dizendo que o Senhor, Ele vai guardar o meu coração e os meus sentimentos, pastor Marcelo. 90% dos problemas existenciais hoje, na vida da maioria, é de ordem sentimental. Seja você casado ou solteiro. Mas esse mal, ele pode ser curado através do seu comportamento cristão. Não precisa de imposição de mãos. Não precisa de expulsar demônio. Porque isso é comportamento. Isso é caráter. Isso é forma de caminhar. E se você estiver caminhando em Cristo, Paulo está dizendo para essa igreja: se vocês caminharem em Cristo, se vocês tiverem o propósito único de serem salvos, se vocês ficarem unânimes, com a sua equidade notória, se vocês não ficarem ansiosos,
necessidades do dia a dia. O Senhor vai fazer um trabalho para você. Porque está escrito que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E o texto aqui, pastor, diz que para estes que estão em Cristo, com caráter cristão, e que esse caráter tem sido um método de vida, que as pessoas notam essa diferença no dia a dia. Está escrito que o Senhor vai guardar o meu coração e os meus sentimentos através da sua paz. Através da paz. Quem precisa de paz? O Senhor é poderoso para trazer paz. Mas não depende de mim. Não vai ser através da minha vida que você vai ter paz. É através das suas atitudes que a paz do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, que ninguém entende, que ninguém consegue discernir, é essa paz que o Senhor é poderoso para derramar na sua vida. Se você seguir o que Paulo está ensinando para esse povo, irmão. Ele dizia: a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Não vai deixar o maligno jogar setas nele. Não vai deixar o mal colocar pessoas na sua vida para destruir ele, os seus sentimentos. Vai guardar os seus caminhos. A paz do Senhor, pastor. Essa paz vai estar guardando os meus caminhos. Eu vou andar em caminhos de paz. Parece que isso estava dentro de um baú. Um baú, aqueles de pirata, que eles viajam os 7 mares, estilo Jack Sparrow, né? Para conseguir desvendar o mapa, para descobrir isso aqui, pastor. Está aqui. Às vezes a gente não recebe, porque a gente acha que a Bíblia ela é feita só para os outros. Ela vai funcionar só na vida dos outros. Mas essa promessa é para todo aquele que crê, meu irmão. Todo aquele que crê, essa promessa é para você. É para você. Olha o texto. Eu sou apaixonado com esse texto. Paulo está finalizando. E ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, vocês querem ler comigo? Quer? Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler aqui? Põe no outro verso. No 8, põe o 8 ali. Isso. Ele diz: quanto ao mais, irmãos. Deixa lá. Me ajuda em nome de Jesus. Isso. Aplauda o menino, ele merece. Vamos aplaudir ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Agora não mexe não. Levanta a mão você. Só você. Fica assim, isso. Fica assim. Vamos lá, irmãos. Aqui. Quanto ao mais, irmãos. Vamos ler, pessoal? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor agora? Sabe o que Paulo está falando para aquele povo? Que a sua mente seja cativa em Cristo. Para de ficar ocupando a sua mente com projetos falidos, com angústias, com traições, com coisas ruins, com desejos maus. Paulo está falando, meus irmãos, quanto ao mais, para você ser feliz, para a bênção de Deus ser verdadeiro na sua vida, para você receber a paz de Cristo, para a paz do Senhor, que é o seu caminho, para você ser feliz nos seus relacionamentos. Ele diz: começa
Se há algum louvor nisso, pensai. Amém. Glória a Deus. Ocupa sua mente de coisa boa. Ocupa sua mente com coisa boa. Ocupa sua mente com coisa boa. Tem gente que é tão negativa, irmão. Você já parou para pensar o que você anda meditando, o que está na sua mente? Quando você saiu lá da sua casa e veio no caminho da igreja, o que você estava maquinando ali? Porque a nossa mente trabalha o tempo todo, até quando você dorme. E é habitual. Às vezes você pensa em tantas coisas negativas durante o dia que você tem até pesadelo de noite. É de tanto você pensar em coisas negativas. Assistir e ler notícias trágicas. Sua noite vira um filme de terror. Você já pensou o que você anda se enchendo, o que você anda colocando na sua mente? É só o que a mídia traz. Você tem procurado filtrar o que você pensa, as coisas que você fica maquinando? Você está deixando a televisão fazer isso? Porque se você estiver deixando a televisão fazer isso, aí a sua vida vai começar a andar de mal a pior e não adianta vir para a igreja. Não adianta procurar outro caminho, é você que precisa mudar as suas atitudes. Aqui, nada depende de Cristo. Paulo está dizendo para você ser feliz, para Cristo ser com você, tem que vir de você essa atitude. Se encha de coisas boas. Ele começa a falar lá, ó, tudo que é verdadeiro. Eu vou falar, mas eu sei que aqui em Nova Lima não tem isso não. Só lá em Belo Horizonte. Em nome de Jesus, irmão, larga a mentira. Seja ela pequenininha ou seja ela grandona, larga a mentira. Ele começa uma ordem cronológica ali e ele começa a falar aquilo que nos afeta no nosso dia a dia. Ele está dizendo tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Ele continua ali, tudo que é honesto. Sai, larga tudo que é desonesto, irmão, não entra nisso não. Não entra nisso não, em nome de Jesus, tudo que é desonesto, sai fora. Pastor, mas eu não estou fazendo, sai fora. Está escrito ali. Ele nos aconselhou. Ele fala tudo que é honesto. Então, o que for o contrário, meu irmão, usa a sabedoria que Deus te deu e afasta disso. Está escrito lá, tudo que é justo. Deixa a injustiça, meu irmão. Isso faz parte da equidade, de você ser justo. Seja alguém justo, para de ficar dando veneditos por aí, pelo que você ouviu falar, julgando pelo que as pessoas andam te dizendo. Ele diz tudo que é justo, tudo que é puro. Sabe o que eu gosto do Paulo, irmão? Que só faltou em desenhar. Isso aqui está na minha Bíblia e está na sua Bíblia também. Está na nossa Bíblia, irmãos. E está escrito com as mesmas palavras. Olha lá. Do jeito que está ali, está aí. Você sabe o caminho. Quando os jovens, inspirados pelo Espírito Santo, apresentou esse teatro maravilhoso aqui, todas essas pessoas que foram chamadas tiveram escolhas, aprenderam o certo e o errado, escolheram, fizeram escolhas no caminho. Independente de você estar dentro da igreja ou não, você faz escolhas no seu dia a dia e você não vai ser julgado por quem você é aqui dentro. Deus não vai
levar em consideração quem você é dentro da igreja. Tire isso da sua cabeça. Porque evangelho não é simplesmente uma religião. Jesus Cristo fez dele um modo de viver. Viver de maneira verdadeira, de maneira pura, de maneira honesta, de maneira justa, de maneira sem fazer acepção de pessoas, sem achar que é melhor que ninguém. Foi a forma que Jesus Cristo ensinou aqui e disse: olha, vocês são meus servos, faça de igual modo, vocês são cristãos, dizem ser cristãos, então tenha em você aquilo que eu tive, se espere em mim. Quando você for tomar alguma decisão a partir de hoje, pensa, se fosse Jesus Cristo, que decisão que ele tomaria? Quando alguém te parar na rua, às vezes para te pedir uma esmola, e você tem, pensa, você diz ser cristão. E cristão é aquele que carrega em si as características do Pai. Nós não falamos que ele é nosso Pai querido, nosso Pai celeste. Carregue em você, no seu dia a dia, as características de Cristo. Aleluia. Seja bom, amável, se encha do Espírito. Esse mesmo Paulo escreveu uma carta aos irmãos que estavam na cidade da Galácia. Ele fala, olha, se encha do fruto do Espírito. Se encha desse fruto do Espírito. Como igreja, ele diz que você ser cheio do Espírito não é a quantidade de línguas estranhas que você fala. Não é a quantidade de rodopeios que você dá dentro da igreja. Ele não falou se encha do Espírito e comece a subir na parede, não. Ele falou se encha do Espírito. E ele fala que os frutos do Espírito é amor, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio. Domínio próprio. Fruto do Espírito, ele diz, se encha disso, para você ser uma pessoa melhor. Porque você não precisa de domínio próprio para se relacionar com Deus. Você vai brigar com Deus? Deus, ó, vou perder a paciência do Senhor. Não vai. Você precisa de domínio próprio para lidar com o seu cônjuge. Porque não é fácil viver a dois, não, irmão. Tem que ter domínio próprio demais. Você tem que ter domínio próprio para se relacionar no seu trabalho. É legal quando a gente fala de relacionamento que os cônjuges se olham, né? É assim, você olha, assim, você procura o seu cônjuge, assim, dá aquela olhada. Tá vendo? É só lá em casa, não, não é não, irmão. Onde é que tem gente assim? Relacionamento é difícil. É difícil lidar com o outro, então você precisa se encher do Espírito para você ser um bom cônjuge. Para você ser um bom amigo. Para você ser um bom cristão. Lá fora, na sua casa, no seu caminhar, no dia a dia. Guarda essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Que ela não seja só uma palavra que eu dei aqui, vocês vão embora, esqueçam ela, não. Porque a nossa vida cristã depende disso. Se hoje você foi embora e seguiu o que Paulo escreveu aqui na carta aos Filipenses, ele estava escrevendo isso para uma igreja, e como nós estamos aqui. Amém. Então se você seguir isso aqui, eu tenho certeza que a paz de Cristo, como ele disse aqui, que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração e o seu caminho. A paz dele vai ser com você. Aí quando você ver um irmão e você falar a paz do Senhor, você vai falar verdadeiramente, essa palavra vai ter um peso, porque você está em paz. Mesmo estando em meia guerra, você vai estar em paz. Porque essa paz não vem da situação que eu vivo, vem do Deus que eu sirvo. Aleluia! Aplauda o Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Queria que você ficasse de pé. Você que pode, você que recebe essa palavra. Aleluia! E eu quero pedir de coração
Oh, glória! Que essa palavra ela seja verdadeira na minha vida e na sua vida. Que eu aprenda a viver de maneira digna, como está escrito aqui. E que vocês que estão aqui, que buscam a Deus também, que vocês possam sair daqui com a sua equidade notória, entendendo que perto está o Senhor. Fala com essa pessoa do seu lado aí. Deus é contigo. Fala, Ele está perto. Fala, Ele está perto de você. Ele está perto de você. Fecha os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Eu tenho 5 minutos apenas. Então eu queria perguntar se entrou alguém aqui essa noite que precisa entregar os seus caminhos ao Senhor. Pastor, eu venho na igreja, eu gosto de ouvir as canções, mas eu ainda tenho vivido uma vida de maneira que, se o Senhor me chamar hoje, se realmente aquilo que aconteceu no teatro fosse hoje, eu tenho certeza que a conduta que eu estou tendo, as escolhas que eu tenho feito, não são escolhas que o Senhor faria. Eu não estou sendo um cristão autêntico e eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Eu preciso que a partir de hoje o Senhor guie os meus caminhos. Eu quero me entregar o volante da minha vida para o Senhor me guiar nos meus caminhos, me guiar nas minhas escolhas. Eu sei que Ele nos deu o livre-arbítrio, meu irmão, mas o livre-arbítrio é uma praga que nos afasta do Senhor. Eu oro todos os dias: Senhor, arranca de mim esse livre-arbítrio, e que o Seu Espírito Santo possa ter liberdade de guiar minha vida, minhas escolhas, porque quando eu escolho de mim mesmo, eu só quebro a cara, irmão. A minha oração tem sido essa. Mas você que entrou aqui e ainda não fez essa escolha, se tem alguém que ainda não fez essa escolha e quer sair daqui hoje com a luz do Senhor iluminando os seus caminhos, quer sair da escuridão, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu vou orar para toda a igreja, mas eu queria primeiro abençoar você. Você que precisa. Se a sua vida está um mar de rosas, se você sabe que você está em comunhão com Cristo, entendeu? Pode ficar no seu banco. Agora você que precisa que o Senhor ilumine os seus caminhos, que Ele guie os seus passos, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Eu quero que essa palavra faça sentido na sua vida e que você seja feliz. Tem alguém que entrou aqui e ainda não fez? Vem aqui, eu quero orar por você. É uma família, gente. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se essa palavra fosse só para vocês hoje, eu ia sair feliz. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Oh, glória! Aleluia. Tem mais alguém? Glória! Tem mais alguém? Eu estou esperando, eu quero abençoar você. Aleluia, Senhor, abençoa essa família, Pai. Quando essa família vem aqui à frente, eu vejo o que aconteceu no final daquele teatro, pastor Marcelo. Quando os demônios têm que abrir mão daquele que Deus escolheu. É isso, meu irmão. Esse evangelho tem que fazer efeito na nossa vida, sim, tem que valer a pena. As nossas escolhas, a nossa vida tem que mudar, nosso caminhar. Isso é evangelho, é mudança de atitude, de caminho. A gente vem para a igreja para ficar com a vida do mesmo jeito. Em nome de Jesus, não faz isso não. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que precisa hoje que os caminhos sejam iluminados pela luz do Senhor? Está escrito aqui na palavra do Senhor. Romanos, capítulo do número 13, verso do número 12. A noite ela é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos na honestidade, como de dia,
Pastor, ele diz, vamos andar como se fosse de dia, porque de dia, pastor Marcelo, se você fizer algo, todo mundo vê. Ele está falando, sai desse negócio de fazer as coisas como de noite, escondido, errado, não. Vamos andar como de dia, vamos andar na luz, na honestidade, na bondade. Vamos deixar o Senhor guiar os nossos caminhos, as nossas escolhas. Só assim a gente vai ser feliz. Estenda a sua mão aqui para frente. Tem famílias aqui, meu irmão. E sabe o que é isso? Isso é o demônio que está perdendo território. Isso é o mal que está caindo por terra. Porque quando as pessoas não estão sendo guiadas pela luz, o mal ele tem uma agenda que ele começa a projetar tanta coisa na sua vida para você quebrar a cara, para dar errado, porque ele é assim. Ele te dá uma alegria hoje que ela dura alguns minutos, aí amanhã você está no remorso, amanhã você está na tristeza, na angústia, na agonia, é isso que ele faz. Mas com Cristo não. Com Cristo é diferente. Com Cristo é diferente. Paulo estava dentro da cadeia, ele estava preso. Ele diz, eles podem prender o meu corpo, mas o meu espírito eles não conseguem perder. Eu vou prender, eu vou alegar no Senhor, porque Ele continua sendo comigo, mesmo em meio à aflição das cadeias, Ele é comigo. Essa alegria tem que perpetuar na vida de vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar por essas famílias, por essa vida que veio, Senhor, de espontânea vontade na ponta desse altar, entregando, meu Deus, a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. Está escrito na sua palavra, meu Pai, que aí nós vamos ver uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. E a minha oração hoje é essa, meu Pai, que esse evangelho possa ser evangelho para eles. Que a partir de hoje, meu Deus, eles possam ver a diferença entre o servir ao Senhor e o não servir. Que eles possam ver a diferença, Senhor, no dia a dia, no caminhar, no deitar. Ó Senhor, que essa diferença possa ser notória para eles. Que esse evangelho possa ser verdadeiramente o evangelho na vida deles. Que esses espíritos e que todos os espíritos malignos que porventura, meu Deus, tentaram rodear, tentaram tramar, tentaram agendar um futuro para cada um deles, que eles sejam destruídos. Amém. E que toda a obra do inferno seja anulada agora. Amém. Na ponta deste altar. Amém. Pelo poder da sua palavra. Assim seja. Que essas famílias, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus! Aleluia! Deus te abençoe. Deus abençoe a sua Glória família. a Deus! Aleluia! Vocês vão ser felizes em nome de Jesus. A bênção do Senhor seja com vocês em nome de Jesus.